Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Parabéns a todos vocês que estão retirando e entregando as atividades nas escolas. A vocês, familiares, que estão dando apoio para os nossos alunos. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os nossos professores. Vamos lá estudar e aprender ainda mais? Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só essas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação! A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEs e escola estão fazendo valer a pena! Vocês são muito especiais! Parabéns! Pois chegou a hora de estudar! Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas e eu, professora Evelyn Werneck, estou muito feliz em mais uma manhã poder estar aqui com vocês. Então, para iniciar nossa aula, como de costume, convido vocês a realizarem a leitura do nosso objetivo. Observem que é um objetivo bem extenso, então eu vou precisar da ajuda e da atenção de vocês. Vamos começar? Objetivo da aula: identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida. Então, vamos tentar compreender melhor nosso objetivo aqui. Vamos começar por órgãos do poder público. Eu sei que vocês tiveram uma aula ainda essa semana sobre os 3 poderes. Vamos recordar juntos aqui quais são eles mesmo? Então vamos lá, tem o poder que começa com a letra E. Qual que é mesmo? Executivo. Olha, parabéns para quem lembrou. Daí o outro poder, eles são 3. Qual que é o segundo? Começa com a letra L. Qual que é o que começa com a letra L? Legislativo. Ótimo, quem lembrou. E tá faltando um ainda com a letra J, qual que é, será? O judiciário. Então, executivo, legislativo, judiciário são os 3 poderes lá que compõem os órgãos do poder público. Então, vocês já estudaram isso essa semana. E outra coisa que chama atenção no nosso objetivo é aqui embaixo, olha, melhoria da qualidade de vida. Então, ao longo da aula de hoje, nós vamos identificar de que maneira que esses órgãos do poder público podem atuar para melhorar a qualidade de vida da população. Portanto, o tema da nossa aula é Gestão Pública da Qualidade de Vida. Gestão, esta palavra, qual será que é o significado de gestão? Gestão diz respeito à administração. Querem um exemplo? Pensem lá no gestor de uma empresa, diretor de uma empresa. Ou melhor, lembra lá da diretora da sua escola? Não esqueceu dela ainda, né? Como que é o nome da diretora da sua escola? Pensa nela lá. O que ela faz na escola? Ela não cuida da escola, não administra a escola inteira? Então, ela é uma gestora.
ela está lá cuidando da administração. Mas espera aí que eu estou sabendo que já tem gente com dúvida. Mas a gente mal começou a aula de hoje. Quem aí está com dúvida? Ai, que delícia ter participação especial. Então, vamos ver quem aí quer saber. Oi, meu nome é Nicole. Professora, a senhora disse que vamos estudar sobre gestão pública. O que é isso? Olha, Nicole prestando atenção na nossa aula aqui. Isso mesmo, Nicole. Então, vamos descobrir o que é gestão pública. Gestão a gente já sabe que é relacionado à administração, né? Administrar. E gestão pública, o que será que é? Então, a pergunta da Nicole, né? O que é gestão pública? E aqui uma definição. O termo está relacionado ao papel de administrar os bens e patrimônios do Estado, seguindo leis específicas e em prol da sociedade. Então, agora já sabemos que gestão pública é administrar os patrimônios, né, e os bens do Estado. E será que esse administrador, esse gestor que assume esse papel, ele pode fazer o que ele bem entender? Não, está escrito aqui embaixo, olha, seguindo leis específicas em prol da sociedade, ou seja, essas leis estão pensando lá no bem comum, pensando em toda a população. Muito bem, deu para entender? Aí, Nicole, me conta. Ah, então gestão pública se refere ao cuidado com as coisas públicas, aquilo que pertence a todos nós. Eu também ouvi falar em bens e patrimônios do Estado. O que são bens e patrimônios do Estado? Olha só, Nicole, estou gostando de ver, você está toda assim antenada aqui na nossa aula. Então, vamos começar lá pelos bens do Estado. Olhem essa imagem aqui. Esse livro é um livro muito importante para o nosso país. Nele está escrito assim: Constituição República Federativa do Brasil, 1988. Observem que tem ali até um desenho da bandeira do Brasil. Este livro contém várias leis que foram elaboradas para organizar, para criar um parâmetro na administração do nosso país. Também é conhecida como Constituição Federal e o 1988 diz respeito ao ano que ela foi publicada. Então, na Constituição Federal, existem vários artigos com leis. Nós vamos ter atenção agora para o artigo 26, que vai explicar para nós o que são bens do Estado. Então, vamos ler lá. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados. Inciso 1º. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, aos decorrentes de obras da União. Então, aqui está falando sobre as águas. Inciso 2º. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Nesta parte, esse inciso ele está se referindo às ilhas oceânicas em específico. Inciso 3º. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. O inciso 3º já está falando sobre as ilhas que estão lá entre rios, entre lagos. E o inciso 4º, as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Terras devolutas são terras que não são de particulares e também não estão sendo usadas pela União. Então, são consideradas terras devolutas. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção na nossa aula de hoje é que sempre que aparece a palavra Estado, ela está com letra maiúscula. Por quê? Esse Estado que nós estamos nos referindo aqui seria a União, a nação brasileira, certo? Não é o estado que nós vemos lá na geografia da divisão territorial. Por exemplo, aqui no sul, na região sul, temos o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul. Esses estados são divisões territoriais. Este estado com letra maiúscula diz respeito à nossa nação, tá? Então, observem bem isso. E agora a outra questão que a Nicole levantou ali é o que são os patrimônios, né?
Então, os patrimônios, olha lá como que eles podem ser. Podem ser bens móveis e bens imóveis. Bens móveis são todos aqueles, o nome já está explicando para a gente, todos aqueles bens que eu consigo mover. Vamos pensar aí, ferramentas, utensílios pertencentes ao Estado, veículos, aeronaves, todos esses bens, eles são móveis. E bens imóveis são aqueles que eu não consigo tirar do lugar. Então, pensa aí na escola. Será que eu posso tirar a escola inteirinha do seu bairro e colocá-la em outro? Não posso, né? Vou acabar danificando o prédio, teria que tirar todo o encanamento, instalação elétrica, iria estragar, né? Não ia conseguir colocar ela tal qual como ela está em outro local. Então, por isso que ela é imóvel, eu não posso tirar ela de um lugar e pôr para outro. Então, esse é um exemplo de bens imóveis. Também são patrimônios, empresas, estabelecimentos, instalações, direitos, cotas que diz respeito a porcentagens, né, de lucros, outras formas de participação financeira do Estado. Um exemplo de empresa, a Petrobras, vocês já devem ter ouvido falar na Petrobras. Esse é um exemplo de empresa que pertence ao Estado. E também são patrimônios, bens adquiridos por conta de projetos. Então, quando o Estado desenvolve um projeto, adquire bens, fica pertencendo ao Estado. Mas, nossa, tem gente antenada aí, eu sei que tem mais dúvida vindo. Que bom ver vocês participando. Então, vamos escutar o que essa próxima colega quer perguntar. Oi, eu sou a Luana Rafael. Estava atenta aqui, professora, mas ainda estou com dúvidas. O que seriam esses bens? Olha, Luana Rafaela, obrigada por estar participando aqui com a gente. Então, vamos descobrir lá o que seriam esses bens, né? Quais são esses bens, será? Temos uma definição aqui para ficar mais claro para vocês. São os de uso comum do povo, que se destinam ao uso pelo próprio poder público para a prestação de serviços. Então, analisem ali no começo da frase. De uso comum do povo. Pensem lá, o que será que é de uso comum do povo? Aquilo que não é privado. Por exemplo, um exemplo de privado, a sua casa. A sua casa, será que todo mundo pode morar aí junto na sua casa? Pode bater alguém lá e falando, vem morar aqui? Não, a sua casa é um bem privado, é um bem da sua família. E bem comum, o que será que é bem comum? É o oposto, é aquele bem que pertence a todos, que todos podem participar. Por exemplo, a rua da sua casa, né? Se eu posso proibir alguém de passar na frente da minha casa, lá na rua? Não posso, né? Porque aquele é um bem comum, todos têm direito de transitar por ali. Continuando aqui, também são os bens de uso pelo próprio poder público. Vamos pensar num exemplo aqui de um local que é utilizado pelo poder público para servir a população. A prefeitura. Né? Olha, a prefeitura tem vários servidores trabalhando lá dentro e eles atendem às necessidades da população. Então, isso é um local que é público e é utilizado para atender a população. Deu para esclarecer? Eu trouxe para vocês, assim, com a contribuição, né? Esse é muito importante eu falar, com a contribuição de uns alunos muito queridos lá da Escola Ruth, trouxe para vocês alguns exemplos aqui para esclarecer. Então, vamos prestar atenção. Olá, meu nome é Ian e estudo na Escola Ruth Osman Ribas, do 5º ano lá, com a professora Andresa. Olha, aqui é a minha escola. Por aqui já se passaram muitos alunos do nosso bairro e ainda vão passar muitos outros. Meu pai conta que ele e seus irmãos foram alunos da Escola Ruth. Meu nome é Kemi. Eu e minha família usamos muito a unidade de saúde ou postinho para consultar, ir ao dentista, tomar vacina ou até fazer curativos. Meu nome é Melissa, olha a quadra de esporte aqui de 31 de março. Gosto muito de ir lá, jogar bola, andar de skate, ver, conversar com meus amigos, mas esse ano está difícil, não dá para ir lá por causa do vírus. Esse é o CRAS, da 31 de março. Sempre quando eu passo aqui, tem gente na frente. Aí eu perguntei para minha mãe. Minha mãe me disse que eles ajudam as pessoas que precisam. Eu achei ótima essa ideia. Oi, meu nome é Amanda. Esse projeto da coleta seletiva é muito bom. Eles ajudam a manter limpa a nossa cidade e ainda colabora com os trabalhadores do reciclado. Aqui em casa, eu e minha família separamos tudo que pode ser reciclado.
Olá, galerinha do Vem Aprender, tudo bem? O meu nome é Gabriela, estudo na Escola Ruth e a minha professora é a professora Andressa. Ai, eu amo brincar na água, tomar um banho gostoso e tomar uma água geladinha então. Ai, que delícia! Eu nem imagino como seria sem essa água limpinha aqui em casa. Oi, gente! Meu nome é Isabelle Borato. Eu estudo na Escola Ruth Osmar Ribas. Então, esses dias ficamos sem energia elétrica aqui em casa, durante 1 hora mais ou menos. Eu e meus irmãos não sabíamos o que fazer. Sem TV, sem internet e sem banho quentinho. Queria saber como as pessoas fazem para viver sem energia elétrica. Ai, Isabelle, nem me fala numa coisa dessa. Imagina ficar sem luz, sem energia elétrica. Eu nem conseguiria estar aqui, ó, pertinho de vocês, juntinho de vocês nessa aula de hoje. Então, pessoal, vocês viram? Esses alunos são lá da Escola Ruth, lá da região 31 de março, e eles trouxeram ali vários locais, né, do bairro deles. E você aí de casa, você se identificou com algum local desse? Com algum patrimônio, algum bem desses que apareceram? Ou então, vamos pensar aí em alguns exemplos que não apareceram no vídeo. Eu tenho um exemplo para vocês. Olha lá, esse estúdio que nós estamos aqui na TV Educativa, ele é um bem imóvel do estado, né? Porque eu não posso tirar o estúdio daqui, o prédio daqui em si eu não posso tirar. E agora vamos pensar em bens móveis que nós temos aqui. Vamos pensar, olha só, a TV. A TV, né, pertence aqui à TV Educativa e ela é um bem móvel. Se precisar trocá-la de lugar, levá-la para uma outra sala, a gente consegue movimentar ela. E quais outros exemplos vocês têm aí na vila de vocês que não apareceram no vídeo dos colegas? Vamos pensar. A praça, o parquinho, a rua, que mais? Colégios estaduais, né? A universidade pública. Todos esses são exemplos de patrimônios e bens do Estado. Agora, eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Estão vendo aqui o recadinho que está aparecendo? Está escrito lá, peguem suas atividades. Porque é o seguinte, esta semana vocês receberam uma atividade, certo? Lá que o responsável foi buscar na escola e eu acredito que já esteja aí com vocês. Então, quem não está com elas em mãos ainda, aproveita, vai rapidinho lá pegar enquanto eu vou explicando aqui o que a gente vai fazer. Nessa atividade de Ciências Humanas, vocês vão encontrar a atividade número 1, que tem um quadro parecido com esse meu aqui. Nesse quadro está escrito lá assim, questões, daí vai da letra A até a letra G, embaixo está escrito total, daí tem uma coluna dividindo correta e outra coluna errada. Então, nós vamos realizar essa atividade juntos. Se por algum motivo alguém não recebeu essa atividade, ainda não conseguiu coletar a atividade na escola, não tem problema. Pega o lápis, pega o caderno, borracha e vai fazendo lá. Com as linhas mesmo do caderno, você consegue montar esse quadro. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu vou me dirigir aqui à nossa bancada e você vai aí se organizando, certo? Eu tenho aqui um outro quadro que depois a gente vai usar para correção e é exatamente igual esse que vocês têm em casa, certo? Então, tem lá a letra A, B, C, D, E, F, G e total. Daí você faz um risco separando, escreve correta. Outro risco separando, escreve errada. E se organiza aí para fazer essa atividade junto comigo, tá bem? Deu tempo de se organizar? Deu tempo de encontrar a atividade? Atividade de Ciências Humanas, acharam lá? Então, vai ser da seguinte maneira, vocês têm aí as frases, né, escritas aí na atividade e eu também trouxe elas aqui. Então, eu vou fixar ela nesse quadro branco, vou fazer a leitura com vocês e vocês vão marcando se acham que está correta ou se está errada. Depois a gente faz a correção juntos para ver quem acertou, tá bem? Então, vou começar aqui com a primeira frase da nossa atividade, letra A. Vamos ver aqui. Letra A.
Gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Então, o que vocês conseguiram prestar atenção desta questão? Acham que ela é correta ou que ela é errada? Marquem lá no quadro de vocês, tá? Faz um X, tá, pessoal? Faz um X lá. Acha que ela é correta? Faz um X embaixo do correto aqui do lado da letra A. Aqui do ladinho da letra A, faz um X. Acha que ela é errada? Faz um X aqui embaixo de errada. Sempre seguindo a linha da letra que nós estamos lendo. Então, agora nós vamos para a letra B. Vamos lá, vou fixar a letra B aqui para a gente ler. Patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Foi isso que nós vimos hoje sobre patrimônio público? Marca lá o que você lembra, se está correta ou se está errada. Depois a gente comenta daí sobre isso, tá bom? Marcadinha a letra B? Então vamos para a letra C. Vamos ler juntos lá a letra C? Fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Lembram da gente ter comentado alguma coisa a respeito sobre isso? Hein? Pensem aí, pensem, será que essa frase está correta? Será que ela está errada? Pensem e marquem. Marcaram a letra C? Vamos então para a letra D. Vamos lá. Letra D. As pessoas que são gestores públicos devem pensar em cuidar dos direitos particulares e não de uma comunidade. Olha, esse tá fácil para quem prestou atenção na aula, tá bem fácil. Marca lá se você acha que é correta ou se é errada essa frase. E continua aqui comigo. Agora nós vamos para a letra E. Deixa eu fixar aqui no nosso quadro. Opa, tá trocado A, B, C, D. Vamos arrumar aqui. Acontece, né? Letra E. Agora sim. Agora tá certinho. Então, a letra E, o que diz respeito à letra E? As escolas municipais e estaduais são bens públicos. Ai, não sei, pessoal, o que vocês acham? Tá correta ou tá errada? Eu sei que quem prestou atenção tá achando essa atividade muito fácil. Marcaram a letra E? Então, agora sim, vamos para a letra F. Olha lá. As unidades básicas de saúde não são consideradas como bens públicos. Falamos de unidades básicas de saúde aqui? Será que falamos? Quem lembra? Será que está correta? Será que está errada? Já vamos descobrir, já vou mostrar para vocês como que a gente vai descobrir se está correto ou se está errada. Então, vamos agora para a letra G. Última frase da nossa atividade. Olha só, última e não menos importante, né? Vamos ler juntos? É obrigação de todo cidadão zelar pelos patrimônios e bens públicos. Será, gente, que é obrigação? A gente não falou sobre isso aqui, né? Será que é obrigação do cidadão? Não sei. Marca aí se você acha que está certa, se você acha que está errada. Marcaram? Espero que sim. Esse daqui vai ser meu gabarito. Agora eu vou corrigindo e vou marcando aqui com vocês, tá bem? Então, vou deixar aqui do ladinho. E vocês devem ter percebido que nós temos aqui uns potinhos, né? Então, esses potinhos, alguém aí me conta, se lembra de uma atividade que nós fizemos juntos aqui, que era sobre o soro da verdade. Alguém lembra?
eu soube que muitos alunos gostaram dessa atividade. Então eu trouxe uma parecida, só que dessa vez não é soro da verdade, dessa vez são cápsulas da verdade que eu consegui, umas cápsulas da verdade. Deixa eu mostrar para vocês como que elas funcionam. Então, olha, em cada quadradinho desse eu tenho uma cápsula. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha lá a cápsula. E esta cápsula funciona da seguinte maneira. Quando eu faço uma pergunta para a cápsula e coloco ela na água, vai aparecer a cor amarela se ela for verdadeira ou a cor vermelha se ela for falsa, se ela estiver errada. Porém, esta cápsula aqui é uma cápsula que é fabricada somente para professoras e professores. Então, não adianta você aí de casa querer, se de repente você já viu alguém usando uma cápsula parecida, é só parecida, tá? Existem cápsulas lá para o tratamento de saúde e essa cápsula aqui, essas cápsulas são especiais para as professoras lá em suas atividades, tá? Então não adianta tentar isso em casa que não vai dar certo. E olha, é bem difícil de conseguir essas cápsulas. Por sorte eu tinha algumas lá em casa e resolvi trazer aqui para usar na atividade com vocês, tá bem? Então nós vamos começar. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Né? Vou pegar a cápsula aqui e vou fazer a leitura de novo da questão para a gente descobrir se está certo ou se está errado. Então vamos lá. A primeira questão, letra A, era: gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Vou colocar a cápsula aqui na água e vamos ver se ela aparece. Vou precisar dar uma mexidinha aqui nela. Essa cápsula, ela derrete, mas ela demora um pouquinho, sabe? E como nós não temos a manhã toda, vocês têm mais atividade para fazer, não vamos poder esperar. Eu vou abrir ela aqui com a mão mesmo, porque ela está escapando, tá lisa. E nós já vamos descobrir que cor que vai aparecer. Olha lá. Tem que mexer para aparecer. Olha, ela fica clarinha, tá? Não fica muito forte não, não se assustem, é assim mesmo. Estão conseguindo identificar aí na casa de vocês? Ficou um amarelinho bem clarinho, né? Então, o que nós tínhamos combinado mesmo? Que se aparecesse amarelo, era correta. Então, lá no meu gabarito, eu vou marcar na questão A que ela está correta. Então, vou marcar um X aqui. Joia! Agora, vou lá para a questão B. Vou pegar aqui outra cápsula, fazer a leitura da questão para a cápsula me dar a resposta. Letra B. Patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Vamos lá então, vou colocar a cápsula aqui para a gente descobrir se é isso mesmo, se está correto ou se está errado. Então a gente já vai comentar sobre essas questões. Essa também está fugindo, acho que eu vou abrir todas elas com a mão, porque elas estão bem lisas. Vamos ver, estourar a cápsula e ela diz se é verdade ou se é mentira. Olha lá. Opa, essa aqui eu já vi que... Vamos mexer bem. O legal, pessoal, dessa cápsula é a gente poder esperar, colocar na água lá no início da aula e vai ver a resposta só no final da aula, lá no final da tarde. Mas a gente não tem o dia todo, né? Então eu estou ajudando ela aqui. Que cor que ficou? Ficou um vermelho, né? Então significa que a letra B está errada. Eu queria comentar com vocês a letra A e a letra B, que eu acabei não comentando. Então, a letra A, por que será que ela está correta? Gestão pública refere-se ao cuidado com o patrimônio público. Foi exatamente isso que a gente conversou na nossa aula de hoje, né? É isso mesmo, é o cuidado com os bens que são da população, aquilo que é público. E a letra B, patrimônio público é o conjunto de bens pertencentes a poucas pessoas. Opa, aí já está falando tudo errado, né? Não, se é público, é de todos, né? É um bem que é de todos, de toda a população. Então, não é pertencente a poucas pessoas. Por isso que está errada.
Então, agora vamos descobrir se a letra C está certa ou se está errada. Letra C. Fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Vamos lá, pegar a cápsula para a gente descobrir se está correta ou se está errada. Vou abrir aqui antes de pôr para ela ser mais fácil. Opa, estou perdendo um pedaço da cápsula. Então, olha lá, eu já estou conseguindo ver uma corzinha aqui. E vamos ver. Olha só que cor que ficou. Ficou amarelinho, né, gente? Então, significa que esta questão que nós acabamos de ler está certa. Então, letra C, vamos marcar lá que está correta, né? Por que está correta? Olha lá, fazem parte do patrimônio público bens móveis e imóveis, bens adquiridos por conta dos projetos. Lembram que eu comentei com vocês? Bem móveis, aqueles que a gente pode tirar do lugar, né? Pode locomover, pode mover eles. Falei para vocês da TV aqui, da nossa TV, televisor aqui da TV Educativa. E os bens imóveis, aqueles que nós não podemos tirar do lugar, né? Não tem como mover eles. Então, está correto sim. Próxima questão, agora a letra D. As pessoas que são gestores públicos devem pensar em cuidar dos direitos particulares e não de uma comunidade. Será que está certa esta? Não cuidar de uma comunidade, cuidar de direitos particulares. Puxa vida. Opa, olha lá. Já desconfio a cor que vai ficar essa cápsula. Já desconfio, já dá pra ver, né, gente? Tá difícil de pegar essa cápsula, tá fugindo da professora. Aí, olha, mas deu pra ver, né? Deu pra ver que esta frase está totalmente errada, né? Não, bens particulares é aqueles que pertencem a um dono, e não, nós estamos falando aqui do público, do que pertence a várias pessoas. Então, a letra D eu vou marcar lá no errada. Vão marcando, vão corrigindo, gente, vão corrigindo, por favor, não deixe errada. Errou, apaga e marca o correto, tá bom? Senão depois você vai estudar e daí tá tudo errado no caderno, não pode, vão arrumando, tá? Vamos agora para a letra E. As escolas municipais e estaduais são bens públicos. O que vocês acham, hein? Será que a escola aí que vocês estudam é um bem público? Que várias pessoas da população têm acesso? Já estou com a cápsula aqui e vou abrir ela para ser mais fácil. Olha, já dá para ver a cor que ela está dando ali da resposta, né? Já dá para ver. Olha, é amarelo, né? O amarelo significa que é isso mesmo, que está correta essa afirmação. A nossa escola, a escola municipal, as escolas públicas são pertencentes à comunidade. Muito bem. Então, agora vamos para a letra F. As unidades básicas de saúde não são consideradas como bens públicos. Nós falamos da unidade básica de saúde? Falamos, né? Que também é conhecida como postinho de saúde, né? E será que elas são consideradas bem públicos? Vamos pôr aqui. Olha lá. Deixa eu mexer aqui para vocês verem a cor que essa aguinha vai ficar. Estão vendo lá de casa? Olha lá, tá ficando que cor? Vermelha, né? Ou seja, a frase está falando que as unidades públicas de saúde não são consideradas. E, na verdade, elas são consideradas sim. Então, vamos marcar que ela está errada, essa afirmação. E agora vamos para a letra G. É obrigação de todo cidadão zelar pelos patrimônios e bens públicos. O que vocês acham, hein? Será que o cidadão tem essa obrigação? Você aí, como cidadão, você costuma zelar pelos bens públicos? Vou colocar a cápsula da verdade aqui na água e nós vamos descobrir se nós temos essa obrigação aí enquanto cidadão. Vamos ver. Olha só.
Já dá para ver, né? É lógico que a gente tem essa obrigação de zelar pelos bens e patrimônios públicos, né? Afinal, é um bem nosso, é um bem que pertence à população, então nós temos que zelar. Então, marquei aqui que está correta. Olha lá como que ficou, então, o nosso gabarito. Olhem bem. Então, letra A ficou correta, letra B errada, letra C correta, letra D errada, E correta, F errada e G correta. E quem prestou atenção não teve dificuldade nenhuma em responder essa atividade, né? E espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês tenham conseguido aí observar as nossas cápsulas da verdade, corrigindo a nossa atividade. Agradeço a participação de vocês e vejo vocês na próxima semana, tá? Um grande abraço e bons estudos! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e do 5º ano! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. Quero dar um abraço especial em cada um de vocês e também em todos os professores e professoras da nossa rede. Vamos iniciar com nossos 3 conceitos básicos para uma boa aula de Ciência e Natureza. Vamos lá? E iniciando o nosso processo de investigação para ampliar o nosso conhecimento, vamos retomar o conceito da aula anterior. Na aula anterior, vocês estudaram sobre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Vamos lembrar aí, 4º e 5º ano? O sistema nervoso e endócrino atuam na coordenação e regulação das funções corporais, sendo que o primeiro pelas células neurológicas, mediante aos neurotransmissores, e o segundo pelos hormônios, via corrente sanguínea, sendo 2 sistemas que trabalham juntos. E agora, nós iremos para o objetivo da nossa aula. O objetivo dessa aula vai mudar um pouquinho. Prestem atenção, 4º e 5º ano. Identificar a composição do solo, os desgastes e a importância de preservar o solo para a manutenção da vida. E pensando um pouquinho nesse objetivo, eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. O que vocês estão observando, 4º e 5º ano? Gostei de ver, 4º ano, o planeta Terra. Ah, 5º ano, tem umas flechinhas indicando para alguns locais. E que tipo de locais são? Ah, o primeiro aqui é uma estrada que tem uma floresta. E o segundo aqui ao lado? Ah, uma água que tem, parece, os raios de sol e um sol embaixo. E embaixo dessa imagem, o que vocês estão observando? Nossa, um deserto. E do outro lado, vejam bem aquela imagem. Ah, vocês estão reconhecendo aquela imagem? Muito bem, 5º ano. Dá para ver a catedral da nossa cidade. Isso mesmo. E ao fundo, o que dá para observar? Muito bem, 4º ano. Dá para observar o quê? As paisagens rurais da nossa cidade. E o que mais? Isso mesmo, as árvores. Então, o que tem em comum nessas imagens? Muito bem, o solo. E pensando nessas imagens, eu estou pensando aqui numa pergunta norteadora para a nossa aula. Vamos lá? Qual a importância do solo para a humanidade? Então, a partir dessa pergunta, alguns alunos enviaram suas hipóteses. Vamos conhecê-los? Os alunos do 4º e 5º ano que enviaram as hipóteses para a nossa aula foi a Kathleen, o Vitor, a Nicole, o Miguel e o Cassiano. Um abraço enorme para cada um de vocês. E vamos ver quais hipóteses eles enviaram. Primeira hipótese, prestando atenção, 5º ano, o solo é importante porque as plantas retiram os nutrientes para se desenvolverem. Segunda hipótese, o solo é importante para plantar. Terceira hipótese, é do solo que retiramos o alimento necessário para a vida. Próxima hipótese, o solo é importante para a produção de alimentos porque as plantas acabam pegando os nutrientes do solo pelas raízes. E a última hipótese, a importância do solo é para a produção dos alimentos e também para plantar árvores que podem servir para a construção de casas e sombra.
Muito bem, adorei as hipóteses de vocês. Continuando a nossa aula, observem bem essa imagem em 4º e 5º ano. O que lembra essa imagem? Ah, gostei de ver 4º ano. Lembra uma aula de ciências humanas e já estão associando. Mas o que lembra um pouquinho dessa aula? Isso mesmo, os povos nômades e os povos sedentários. Então, quando vocês observaram essa imagem, vocês lembraram desses povos. Mas o que teve de diferente entre esses povos? Gostei de ver 5º ano. Os povos nômades, eles não tinham uma residência fixa. Eles pegavam o que tinha na natureza e caçavam para a sua sobrevivência. Já os povos sedentários, eles faziam o quê? Isso mesmo, 4º ano. Eles começaram a fixar as suas residências. E com isso, o que aconteceu? Muito bem, eles começaram a plantar e fazer o quê? A criação de gado e de outros animais para a sua subsistência. Gostei de ver. Então, o homem começou a necessitar do quê? De cuidar do solo. Gostei de ver. Vocês estão aprendendo sempre muito, cada vez mais. Continuando um pouquinho a nossa aula, quando a gente fala em solo, a gente lembra do planeta Terra. E qual das camadas do planeta Terra fica o solo? Lembrem lá da aula da professora Thaís. Ah, vocês estão lembrando? Muito bem, 5º ano, na crosta terrestre. Então, é nessa camada que fica o solo. E o solo, na verdade, é uma rocha. Como assim? Vamos aprender um pouquinho mais. O solo é uma rocha, mas o que a gente pisa, como a gente enxerga ele, é o substrato terrestre, que é a camada superficial do solo onde pisamos e onde os vegetais se fixam e é composto por minerais, matéria orgânica que nutre as plantas. Isso mesmo, é o substrato terrestre que ele vai segurar essa planta. Mas vamos um pouquinho mais além, né? Vamos junto acompanhando a aula. Próximo. Então, aqui nós temos a imagem da formação do solo. Então, agora a professora vem com um ditado popular para vocês. Água mole em pedra dura, tanto bate que até que fura. Nossa, um ditado popular na aula de ciência da natureza? O que tem a ver? Vocês já vão descobrir, tem uma explicação científica para ele. E isso está na formação do solo. Observem essa imagem. Nessa imagem, vocês têm a rocha, né? E ali embaixo, né? E ela está tendo o quê? O solo está tendo cores diferentes, não é? Até ter o solo como a gente vê para a plantação, com uma cor diferente. Então, a gente percebeu que tem vários tipos de solo. Já que o solo é uma rocha, como que aconteceu essa formação do solo? Vamos lá? Então, a formação do solo. Então, nós temos uma rocha, né? E ela foi desfragmentando até formar a camada orgânica, né? A camada orgânica e a camada inorgânica, né? Então, o que vai ter nessas camadas? A camada orgânica é a camada onde vai ter os restos de animais, os restos de vegetais, né? Que vão compor esse solo. E a camada inorgânica são os minerais. Toda essa formação de fragmentação da rocha, que ela vai se desfragmentando, ela tem uma palavra conhecida como intemperismo. E como que acontece esse intemperismo? Vamos lá? Nós temos 3 tipos de intemperismo. Nós temos o intemperismo químico, físico e biológico. No intemperismo químico, ele vai ter origem na chuva, que ao cair sobre as rochas, ele age quimicamente nos minerais, acontecendo uma fragmentação. Ou seja, já estão associando com o ditado lá. Muito bem. Vai caindo a água e aos poucos vai desfragmentando essa rocha. Já no intemperismo físico, a temperatura dilata e comprime as rochas. É o frio e o calor que vai fazer esse trabalho. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma fragmentação e vai aparecer fissuras das rochas pela dilatação e compressão da rocha. Então, dilatação e compressão dessa rocha vai aparecer fissuras e ela vai se transformando em solo. E o último, que é o biológico, é a transformação da rocha a partir da ação de organismos, como bactérias, animais, plantas, decomposição de organismos, entre outros. Então, todos esses organismos, eles vão decompondo o solo para se tornar um solo fértil. Agora, vamos continuar um pouquinho a nossa aula. Eu quero que vocês observem a imagem que vem. Reconhece esse local?
Ah, gostei de ver quarto e quinto ano. É a nossa Vila Velha, muito próxima das nossas casas, muito bem. A Vila Velha é um processo de intemperismo. Por quê? Porque por muitos anos ela sofreu a ação das chuvas e do vento e formou o quê? A sua estrutura, dentre essas, a Taça de Vila Velha. Então, viu como nós temos a ciência próxima de nós? Nós temos o exemplo de intemperismo na Vila Velha. Continuando a nossa aula, nós vamos ver um pouquinho dos tipos do solo. Então, agora a professora quer que vocês observem. Eu trouxe areia para vocês aqui observarem, argila e humus, tá? Então, aqui é areia, para vocês observarem. Então, aqui, ó. Isso. Olha, observe a coloração da areia, os grãos dessa areia. Estão observando? Estão vendo que parece que tem pedrinhas? Isso. Parece que tem pedrinhas, tá? A professora vai pegar aqui para vocês observarem a textura. Né? Olha aqui a textura dessa areia. Viram? Agora a gente vai para a argila. Observem bem a argila. Olha a coloração. A professora, ó, eu acho que vocês... Aqui a argila, ela está um pouquinho mais assim seca, tá? Eu vou falar para vocês. Pode observar que ela tem uns grãos maiores. Observe a cor dela. Ela está um pouquinho seca devido à estiagem e à falta de chuvas, tá? Observe que tem alguns grãos. Também tem uma coloração em alguns momentos diferente. Isso mesmo. E agora, o humus. Observem também a coloração aqui. Observe que tem outros materiais compondo esse humus. Isso. Estão observando? A coloração é mais escura, né? Enquanto a argila é vermelha, o humus já é preto, né? Na cor preta. Isso. Observaram, né? Muito bem. Então, agora vamos ficar bem atentos para a explicação. Com certeza, com essas observações, vocês já estão imaginando a diferença deles. E vamos aqui ampliar os nossos conhecimentos. O solo da areia é o solo arenoso, né? No solo arenoso, ele apresenta a cor amarelada. Tem consistência granulosa, que são aquelas pedrinhas, como areia, e é permeável à água, o que o torna pobre em nutrientes e faz com que ele tenha pouca vegetação. Então, quando vocês observarem, por exemplo, assim, numa construção que tem areia na frente, vocês vão ver que não tem muita vegetação. Por quê? Porque ele é permeável, então a água, ela passa um pouquinho mais rápido por ele. E ele vai levar os nutrientes e não vai crescer a vegetação. O próximo solo que nós vimos foi o solo argiloso, né? Vocês observaram o solo argiloso. Então, no solo argiloso, ele é composto por grãos menores e mais úmidos. Tem uma permeabilidade menor, ou seja, a água passa com mais dificuldade, retendo mais nutrientes. Então, no solo argiloso, a água vai passar um pouquinho mais devagar e ele vai reter mais nutrientes, não é? Ou seja, os nutrientes necessários para as plantas. Continuando, o solo umífero, né, que é do humus ali. É rico em humus, pois é cheio de matéria orgânica. A terra é mais escura, sendo bom para a plantação. É arejado, permeável e fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas. Vocês viram ao observar quantos, né, além da terra, tinha também restos do quê? Isso, restos de vegetais. Tinha um pouco de raízes, né, que são da matéria orgânica. Então, esse é o humus. Então, nós temos esses 3 tipos de terra. Então, continuando a nossa aula, agora, para curiosidade de vocês, a professora deu 3 tipos de solo que a professora trouxe. O umífero, o arenoso e o argiloso. Vocês viram a diferença. E agora, observe ali. Solo massapê. Nossa, que tipo de solo é esse, professora? Esse é um solo que ele existe no nosso Brasil, principalmente ali no leste do Nordeste. É um solo muito fértil,
excelente para a plantação. Por que nós temos um outro tipo de solo? Porque aqui a professora apresentou para vocês 3 tipos, mas em cada país tem diferentes tipos de solo, dependendo do clima, da temperatura, das ações da natureza. Tudo isso vai interferir na composição do solo. Lembra lá do intemperismo? Também interfere nessa composição do solo, nessa transformação do solo e na fertilidade do solo também. Continuando a nossa aula, vocês também sabiam que, para se ter uma ideia, o processo de formação do solo, ele é muito lento. São necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Pensem, é 1 centímetro de solo. Olha aqui, 400 anos. Por isso que nós temos que cuidar do nosso solo, né? O nosso solo, ele requer cuidados, porque solo fértil também está ficando cada vez mais escasso. Então, por isso que nós temos também que cuidar muito bem do solo. Continuando a nossa aula, materiais para experiência. Então, vamos lá para a nossa experiência. 2 fundos de garrafa PET, 2 filtros de café, 2 tipos de solo, água e jarra. Então, prestem atenção nos materiais, né? O que vocês irão fazer? Então, aqui a professora já trouxe, né, a experiência pré-montada. Eu peguei as garrafas PETs e cortei, né? Uma parte da garrafa PET, né, tornei ela um filtro e a outra, ela um coletor. E aqui dentro, eu coloquei o solo arenoso, uma quantidade de solo arenoso num filtro de papel. Professora, mas eu não tenho filtro de papel em casa. Sem problema nenhum, pode ser feito, sempre pedindo a permissão para um adulto, com a ajuda de um adulto, um pedaço de tecido que vocês não utilizam mais para fazer um filtro, né? E podem ser feitas sim essa experiência em casa. E o outro, eu trouxe o solo argiloso. Então agora, né, coloquei uma quantidade semelhante nesse recipiente também. Então e agora a gente vai filtrar a água para perceber a permeabilidade da água. Então, vamos ver como que vai ser. Então, preste atenção. Opa. Observem aqui. No solo, olha aqui, o solo argiloso, ele ainda tem um pouco de água, né? E ela está vindo em conta-gotas agora. Então, ela começou a descer rápido e, de repente, ela foi em conta-gotas. Já o arenoso, ele foi rapidamente descendo essa água, não é? Então, esses 2 tipos de solo, o que a gente percebeu? Que no solo arenoso, ele não segura mesmo os nutrientes, como a gente colocou ali na aula para vocês, né? Como que vocês estudaram junto com a professora. Né? Ela não foi permeável, ela passou assim bem rápido, levando os seus nutrientes. Já um solo arenoso, e a mesma coisa vai ser um solo rico em humus, a água, ela não vai passar tão rápido. Então, ele vai segurar, ele vai reter os nutrientes que vai ser necessário para a planta, né? Então, quando a gente pensa para reter esses nutrientes que são necessários para a planta, nós pensamos sempre que o solo, ele está vinculado ao quê? Muito bem, à agricultura. Mas o ser humano também utiliza o solo para produzir objetos. Então, aqui a professora trouxe um exemplo para vocês. Um vaso, né, com planta. Então, nesse vasinho aqui, olha, vocês podem ver que ele é feito de barro, né? Então, também foi utilizado para fazer objetos. E também para a construção civil. Aqui, a professora trouxe uma telha de barro, né? Essa telha de barro, ela, claro que foi pintada, né, para vocês, mas é uma telha de barro. E ela também foi feita a partir de um solo. E além da telha, ele também é utilizado para a criação de gado. Então, o homem usa o solo para várias coisas. Então, ele se beneficia bastante do solo. Por isso que nós sempre temos que cuidar do solo, porque o solo fértil está cada vez mais raro. E agora, para a gente retomar um pouquinho a nossa aula,
Vamos lá? O que a gente estudou hoje na aula de solos? Vamos lá? Então, aqui nós construímos um mapa conceitual. A palavra central é solo. Nós estudamos e aprendemos um pouquinho da cor do solo. Que a cor do solo, ela indica o quê? A quantidade de minerais e nutrientes. Aqui nós temos várias tonalidades do solo, né? Quando alguém pesquisa o solo, tanto nas ciências quanto também em geografia, eles vão observar sempre a cor do solo, tá? E os nutrientes que ele tem. Nós também estudamos a porosidade do solo, ou seja, o tamanho e a quantidade de esporos, que são o quê? Os espacinhos que tem entre eles. Observem aqui os espacinhos. Isso mesmo. Nós estudamos também a textura do solo. Olha aqui, ele está relacionado ao tamanho das partículas. Alguns solos vão ter vão ter grãos, né? Outros solos, eles vão ser um pouquinho mais peneiráveis, né? Com menos grãos. Nós estudamos também agora, com a nossa experiência, a permeabilidade do solo, né? Que é a facilidade que a água tem para passar entre os poros. Aqui a professora, na experiência, trouxe para vocês duas experiências, né? A do solo arenoso e do solo argiloso, não é? Que é esses dois tipos de solo. Por que eu trouxe esses dois tipos de solo para vocês? Porque às vezes a gente não tem tanta diversidade de solo em casa, né? Então a professora trouxe esses dois tipos de solo para vocês perceberem um pouquinho mais, né? Como que acontece essa permeabilidade e ver o quanto que é importante a gente cuidar do solo para que ele fique cada vez mais cheio de nutrientes, né? Então aqui a gente estudou isso. Um solo arenoso, ele vai o quê? Ser mais permeável, né? Então ele vai reter menos nutriente, ao contrário do solo argiloso e do solo umífero. Agora nós também estudamos lá no comecinho o intemperismo, que são as ações químicas, físicas e biológicas na degradação do solo. Então foi isso que nós estudamos hoje e vocês reconheceram o quê? Qual o local? Vila Velha. Isso mesmo, nós tivemos a ação do intemperismo muito próxima a nós, há muitos anos, que é a Vila Velha, que foi a ação do quê? Gostei de ver, quarto e quinto ano, do vento e da chuva. E as utilidades também do solo. Nós vimos nessa aula que o solo, ele além da agricultura, ele também serve para a construção civil e produção de objetos. Então, veja como o ser humano utiliza o solo. E agora, né, nós aprendemos tanta coisa na aula dos solos, vamos retomar um pouquinho para a nossa pergunta. Qual a importância do solo para a humanidade? Vamos para a nossa hipótese? A primeira hipótese, o solo é importante porque as plantas retiram os nutrientes para se desenvolverem. Segunda, o solo é importante para plantar. Então, nós vimos duas hipóteses semelhantes, não é? Que ele é importante para retirar nutrientes para plantas e para plantar. Ou seja, o ser humano tem que cuidar do solo, tem que tornar esse solo fértil, né? Tem que tratar desse solo. Então, por isso que a professora trabalhou duas hipóteses juntos agora, nesse momento. Porque o ser humano tem que cuidar, porque um solo que ele tem menos permeabilidade, ele vai ter mais nutrientes, ele vai ser mais fértil e mais produtivo, né? E se a gente ficar degradando esse solo, ele não vai ser bom para a agricultura. Continuando, a terceira, é do solo que retiramos os alimentos necessários para a vida. Sim, é do solo que nós retiramos os alimentos necessários para a vida. E esse solo precisa ser o quê? Fértil. Nós precisamos cuidar desse solo, cuidar desse ambiente. Próxima, o solo é importante para a produção de alimentos, porque as plantas acabam pegando os nutrientes do solo pelas raízes. Muito bem, né? Um solo fértil, as plantas vão retirar dele todos os nutrientes e elas vão crescer saudáveis, né? Vão crescer cada vez mais fortes, porque ele é apropriado para o plantio. Próxima,
a importância do solo é para a produção dos alimentos e também para plantar árvores que podem servir para a construção de casas e sombra. Isso mesmo, nós percebemos nessa aula que o solo também serve para a construção de objetos, como que na construção civil ou também muito bem para a confecção de vasos e outros objetos artesanais. Continuando a nossa conclusão dessa aula. O solo é importante para o ser humano, pois é fundamental para a produção de alimentos, criação de animais, sendo também utilizado para a construção civil e de objetos. A sua formação acontece mediante a degradação da rocha, ocasionado pelo processo de intemperismo. Essa foi a conclusão da nossa aula, não é? A importância do solo e o quanto nós temos que cuidar desse solo. Só que as pesquisas de ciência não terminam por aqui, porque nós temos que ficar alertas, atentos a outro assunto que está em voga, ou seja, que está sempre chamando a nossa atenção e nós precisamos aprender sempre mais, que é sobre a Covid-19. Então, para a gente perceber, além de ter os cuidados necessários à prevenção, nós precisamos ficar atentos às pesquisas, porque a ciência, sim, nós temos que cada vez mais investigar, ficar atentos e ter os nossos cuidados. Então, em relação às vacinas, fique atento aí. Durante os testes da fase 2 da vacina da Oxford, no Reino Unido, foi obtida uma forte resposta imune em pessoas idosas. E os cientistas acharam que isso é muito importante. Por quê? Porque o público que teve a imunidade foram as pessoas idosas. Isso é muito legal. É muito importante para a ciência e para a nossa saúde também. A próxima, que no Brasil, o Butantan, a Fiocruz, a USP, a UFNJ e a UFPR, juntos têm pelo menos 11 projetos de candidatas à vacina. Ou seja, no Brasil, as pesquisas da vacina, elas estão também avançando. Eles têm 11 projetos, ou seja, 11 candidatos à vacina. E a gente espera que essa vacina ou um remédio venha, porque a Covid-19, ela está aí e requer muito dos nossos cuidados, né? Por isso que nós devemos sair sempre de máscara, lavar sempre as mãos, ter um cuidado muito grande com a higiene de nossas mãos, né? Se não tiver água, passar álcool gel, não é? Então, e sempre manter também o distanciamento de uma pessoa que seja seguro para a nossa saúde e para a saúde do outro. Continuando, aqui tem uma imagem de uma aluna que enviou para a professora, né, ela fazendo uma experiência, né, que foi a experiência das baterias. Ou seja, ela anotou a experiência, ela pediu permissão para os seus familiares e fez a experiência em casa e resolveu mandar para a professora Dirce, né? Ela mandou no meu Facebook pessoal. Então, assim, quando ela enviou essa imagem, eu fiquei muito feliz e decidi partilhar e compartilhar com vocês. Porque olha a importância de você anotar. E ela está representando todos vocês aí da rede, que eu tenho certeza que estão fazendo as atividades e também fazendo as experiências em suas casas. E pensando em anotar a aula de ciência, para que a gente venha aprender sempre mais, vamos falar um pouquinho das tarefas que nós temos de ciências da natureza, que vocês vão retirar na sua escola. Na tarefa para o 4º e para o 5º ano, da semana 28, vocês vão ter algumas atividades. Dentre essas, vocês vão ter que preencher primeiro o nome da escola, o seu nominho e a data que vocês estão realizando a atividade. A primeira atividade é uma leitura com atenção. E eu recomendo que vocês sempre façam uma marcação em algo que vocês estão lendo e que vocês acham importante. Por exemplo, aqui numa parte do texto eu achei importante o início ali dele. Então, eu vou fazer a marcação. Eu achei importante marcar a palavra solo. Então, eu vou marcar a palavra solo como um lembrete para mim retornar depois. Continuando dessa tarefa, após a leitura, vocês vão fazer a segunda atividade. Então, de acordo com as características, identifique qual é o solo.
Então, vocês têm essa atividade, né, com 2 colunas. De um lado, ficam as características que já estão descritas para vocês, né? Do outro lado, vocês vão ler as características, comparar com o texto que vocês fizeram a leitura anterior e depois colocar o tipo de solo ali, tá? Com bastante atenção, com bastante calma e com muito capricho. Continuando as nossas tarefinhas, nós temos a terceira atividade, que é desembaralhe as sílabas e descubra algumas técnicas de manejo do solo. Então, aqui vocês têm 3 palavrinhas. Estão observando? Dessas 3 palavrinhas, vocês vão, que elas estão todas separadas, vocês vão desembaralhar ela e vão formar as 3 palavrinhas. Depois que formaram essas 3 palavrinhas, vocês vão fazer a atividade 4. Na atividade 4, vocês vão completar com as palavras da atividade anterior. Sempre o quê? Olhando o texto e lembrando das anotações que vocês fizeram da aula do Vem Aprender. Tanto a aula de hoje, quanto a aula de Ciência e Natureza de amanhã, né? E vão realizar o completo. Na 5ª atividade, você vai escrever com as suas palavras o que aconteceu com o solo quando ocorre. Então, aqui vocês têm 3 alternativas. Para essa atividade, vocês vão ter que ficar muito atentos também na aula de amanhã, porque essa atividade a professora vai dar continuidade nessa aula amanhã. Então, ó, pegue papel, caneta, o seu caderninho e anote. Por quê? Porque vai auxiliar a você lembrar da aula junto com o texto que foi fornecido na atividade e fazer essa atividade como vocês sabem fazer, com muita perfeição. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês amanhã. Um beijo enorme para cada um de vocês, bem no fundinho do seu coração. Vem aí, arte! Oi, galerinha do 4º e do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para mais uma aula de arte da nossa semana. Então vamos ver qual é o tema da nossa aula de hoje? O tema é a produção feminina nas artes. Então, eu entendo aí, eu acredito que muitos alunos, muitos meninos estão pensando: por que será que a gente vai falar em específico sobre a produção de mulheres, a produção do feminino, e a gente não vai ter aí uma aula sobre a produção dos homens, dos meninos, né? Então lá no finzinho da aula, eu acredito que essa perguntinha aí que pode ter surgido na cabecinha de alguns de vocês vai ser respondida, tá? Então preste bastante atenção, que a nossa aula tem bastante conhecimento e muita coisa para aprender hoje, certo? Então vamos seguir? Para essa aula, o professor vai pedir para vocês, eu vou dar um tempinho para que vocês vão buscar, caso vocês não estejam com a atividade aí no momento, a atividade que foi entregue pela escola. Então, aquela folha que a escola enviou para vocês, vocês vão ter que ter ela aqui durante a aula. Então, corre lá buscar, eu vou dar alguns segundinhos para vocês irem procurar a atividade, mas se vocês não tiverem ela, não tem problema. Vocês vão registrar aí num papel, num caderno, a resposta de vocês quando o professor perguntar e depois, quando vocês receberem a folha, vocês passam para a folha, para que as professoras e os professores de arte de vocês possam ver se vocês aprenderam de fato, né, aquilo que o professor vai explicar aqui na nossa aula de hoje. Bom, deu tempo, né? Caso não tenha dado, é só registrar em um papelzinho e depois passa limpo. Vamos prosseguir. Bom, então os objetivos da nossa aula de hoje são: a gente vai compreender que por muito tempo as meninas e as mulheres foram impedidas de se expressar artisticamente. A gente também vai discutir um pouquinho sobre a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. E a gente também vai entender que em muitos lugares do mundo as mulheres ainda lutam por igualdade. Vocês acreditam? Eu acho que vocês podem olhar para os lados e ver aí que as meninas, né, e as mulheres têm muitos direitos aqui no nosso país. Mas existem lugares do mundo em que a situação não é tão boa quanto é aqui. Mas é claro que a gente tem que falar que a situação, embora tenha avançado muito aqui no nosso país, né, no Brasil, ainda precisa melhorar em muitas coisas. A luta por igualdade, ela não acabou, ela não terminou, infelizmente, não é mesmo? Então vamos prosseguir. Eu vou começar então fazendo uma pergunta muito básica para vocês, que vocês devem aí já ter várias coisas em mente, porque quando eu estava lá no meu 5º ano, eu já sabia responder a essa pergunta quando me faziam. Será que vocês sabem? Pensa aí então, só pensa, não precisa escrever nada. O que você quer ser quando crescer? Então, pensa aí. Deu tempo de pensar, né? Isso mesmo.
Infelizmente, o professor não pode escutar a respostinha de vocês aí, o que vocês responderam, mas eu deduzo que vocês tenham aí várias coisas em mente. Sejam meninas ou sejam meninos. Por quê? Porque todos têm a liberdade de pensar aí e de projetar o futuro, né? De sonhar com o futuro. Bom, vamos prosseguir? Bom, crianças, mas vocês sabiam que há algum tempo atrás, em alguns lugares do mundo, somente os meninos e os homens podem aí pensar num futuro com liberdade? É, isso mesmo. Reparem aí, o professor acabou de perguntar para vocês o que vocês querem ser. Tanto meninas quanto meninos responderam essa pergunta mentalmente, não responderam? Vocês aí, tanto faz, vocês responderam, vocês puderam aí projetar um futuro, vocês podem sonhar com um futuro e podem imaginar aí vocês estudando para ser aquilo e tudo mais. Mas existem alguns lugares no mundo que ainda as mulheres são proibidas de pensar no futuro delas, né? Ou seja, colocado algumas regras, elas podem até sonhar com o futuro, mas elas precisam sonhar com o futuro que é definido pelaquela sociedade, pelaquela cultura, e essa definição ela é muito limitada, porque ela diferencia aquilo que as mulheres e as meninas podem sonhar do que os homens e os meninos podem sonhar. Então vamos prosseguir aqui para a nossa aula para a gente entender. Bom, para ilustrar um pouquinho disso, eu trouxe aqui uma representação onde vocês estão vendo aí um menininho e uma menininha, e eles estão aí pensando, né? Eu acabei de perguntar para vocês o que vocês pensaram no futuro, e essas crianças aqui também estão pensando aí no futuro delas. Então, para vocês entenderem como é essa desigualdade aí de gênero. Então, vamos olhar. Tem muita gente aqui no Brasil e em algumas partes do mundo que ainda acreditam que as meninas precisam sonhar com a casa delas, em ter uma casa para a sua família, no caso, né? Elas precisam aí também aprender ao longo de toda a infância e a juventude a fazeres domésticos, né? A limpar a casa, a cozinhar bem, para poder aí casar, né? Além disso, as meninas em muitas partes do mundo, espera-se delas que elas tenham filhos, que elas sonhem em ser mães, não é dada a liberdade para que elas pensem na possibilidade de, por exemplo, não querer ser mãe. E além disso, todas elas precisam crescer pensando em constituir uma família, né? Não é dada a liberdade dessa mulher dela viver do modo como ela quiser. Então, esse pensamento aqui, ele não está na cabeça da maioria das pessoas, né? Aqui no Brasil. Mas existe muita gente que ainda acredita nisso, infelizmente. Bom, e os meninos? Com o que os meninos aí, né, podem sonhar aí, segundo algumas convenções aí tradicionais e algumas culturas? Bom, aos meninos sempre é dada a liberdade de estudo, né? Existiram aí várias culturas e existem culturas onde o estudo só é permitido aos homens e aos meninos. Além disso, todos eles precisam buscar uma profissão, precisam sonhar com o futuro e ainda elevar nesse emprego, né? Se tornar cada vez mais importante dentro do emprego. Então, a gente vê aí uma restrição muito específica, né? As meninas precisam sonhar com aquilo que está relacionado à casa, à família, aquele espaço privado ali da casa, enquanto que os homens são estimulados a sonhar com o futuro profissional, em se darem bem nos seus empregos e tudo mais. E, na verdade, não existe isso, né? Se um menino quiser sonhar em ter uma casa, em cozinhar bem, em ser um cozinheiro, não tem problema nenhum. Assim como uma menina ser uma grande empresária ou algo do tipo, também não tem problema nenhum. Mas o professor volta a falar para vocês, existem algumas partes do mundo que as pessoas ainda pensam desse modo. Vamos prosseguir então. Eu trouxe para vocês aqui uma animação que eu vou narrar e conta a história de uma menina que precisou lutar por algo muito básico, que é o direito à educação, o direito a ir para a escola. Por quê? Porque no lugar onde ela vivia, de repente, decidiram que as meninas não podiam mais ir para a escola. Então vamos prestar atenção nesse vídeo? Era uma vez uma menina que amava livros. Seu nome era Malala. Ela também amava ir para a escola. Malala vivia em um lindo país, o Paquistão. Mas lá tinha um grupo radical que achava que a escola não era lugar para a menina, não. O Talibã também as proibiu de muitas outras coisas. Quando seu país virou um filme de terror, Malala tomou coragem, começou a escrever sobre tudo aquilo para quem quisesse ler. Mas o seu pai não queria deixar pista, e os dois inventaram um nome de mentirinha para enganar os extremistas. As palavras de Malala se espalharam por todo o planeta, até que um dia, voltando da escola, a identidade dela foi descoberta. Foram 3 tiros. Quando Malala acordou, suas palavras já tinham rodado o mundo, e o que parecia fim virou início. Ela é hoje a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz e deixa mais essa lição. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo.
Educação é a única solução. Então vamos pensar um pouquinho aí no que a Malala acabou de falar pra gente, que a educação é a única solução? Será que mesmo a educação é a solução? É claro que sim, né? Se existem pessoas que pensam ainda, têm um pensamento que é tão ultrapassado e é tão ruim, né, pensando nos seres humanos como um todo, então a educação ela pode transformar. Então, quanto mais a gente discutir sobre esses assuntos, mais vocês vão entender que tudo isso foi criado socialmente, não é uma regra, né? As meninas não nasceram para ser donas de casa. Socialmente, foi se convencionando, aí foi passando de geração para geração a ideia de que elas precisam aí, viver em função da sua casa, dos seus filhos e tudo mais. Mas eu quero deixar muito claro para vocês que não tem problema nenhum a menina sonhar em ter uma casa, ter uma família, ter filhos. O problema é dizer para ela que ela não pode fazer outra coisa que não isso. Esse é o problema, tá? Tem que ficar muito claro para que vocês não confundam isso. Ninguém está falando que as meninas não podem ter filhos, que as meninas não podem querer casar, não tem nada a ver com isso. É só que as meninas podem ter o direito de escolher ser aquilo que elas quiserem, tá? Então vamos prosseguir? Eu trouxe para vocês aqui essa representação onde a gente está vendo aí dois artistas mirins aí, né? Um menininho e uma menininha, e eles estão pintando aí telas. Para vocês entenderem como é que esse problema aí, o problema do machismo, né, uma palavra tão chata e tão ruim, ele repercutiu também na arte, né? Porque a nossa aula é de arte, afinal. Então, nas artes não foi diferente. Muitas mulheres não puderam se expressar artisticamente, pois algumas tradições sociais restringiam as ações delas. Durante muito tempo, elas foram mais representadas do que criadoras. Então, o que significa? Se a gente for buscar aí, na internet ou tudo mais, grandes artistas, homens, todos eles pintaram aí várias mulheres ao longo de toda a sua trajetória. Existe muita obra artística que fala sobre mulheres, mas quando você vai ver, os criadores são todos homens. Então, olha que estranho, né? Os homens podiam representar as mulheres através das artes, mas as mulheres não podiam praticar arte. E isso aí causou um problemão muito sério, porque às vezes a gente vai num museu ou a gente pega o nosso livro didático e vê aí produção de homem para lá e para cá por todo lado, né? E as das mulheres ficam ali escondidinhas em uma menor quantidade. E isso aí é um problema que foi gerado, né, pela questão da desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Vamos prosseguir? Então, para exercitar aí para vocês, para dar um exemplo mais nítido do problema e de como ele afetou aí várias mulheres ao longo da história, mulheres artistas, né? Eu quero tocar uma sinfonia para vocês. Eu vou colocar para vocês escutarem um trechinho bem curtinho de uma sinfonia que eu tenho certeza que todo mundo já escutou. Depois que vocês escutarem, o professor vai explicar para vocês, né, o que significa então essa música, por que ela tem a ver com o nosso tema. Então, só para explicar antes de tocar para vocês essa sinfonia, né? Então, o que é uma sinfonia? A sinfonia é uma composição musical escrita para uma orquestra. A orquestra é aquele local, aquele tipo de produção artística onde existem várias pessoas com os instrumentos, como na foto que está ali, né? E tem um maestro que guia toda a apresentação. Então vamos escutar esse trechinho aí dessa música que eu tenho certeza que todos vocês conhecem, ou a grande maioria? Lembraram? Escutaram em algum filme, na TV, em algum momento? Ah, eu aposto que sim, né? E se vocês não escutaram ainda, essa foi a primeira vez de muitas, né? Porque a gente sempre escuta aí essa sinfonia. E ela foi feita por um artista muito famoso e muito talentoso. O nome dele é Mozart. Ele viveu aí na época de 1756 a 1791. Pela roupa e pela pintura dele, a gente já consegue ver que é um tempo muito distante do nosso. Mas por que eu trouxe o Mozart para vocês? Porque o Mozart tem uma curiosidade sobre ele que quase ninguém sabe, né? E tem a ver com a família dele. Então, olha lá, tem o Mozart, mas ele tinha também uma irmã muito talentosa, que por muitos, inclusive, era dita, diziam que ela era até mais talentosa que ele. Ela era uma irmã mais velha e ela se chamava, né, Maria Anna Mozart. Os dois tiveram uma história muito bonita nas artes juntos, mas a diferença entre o Mozart e a Maria Anna Mozart é que a Maria Anna não ficou famosa, embora ela tenha influenciado o próprio irmão em muitas de suas produções artísticas. Então, para entender um pouquinho essa história, prestem bastante atenção nessa animação que o professor vai narrar para vocês, tá bom? Era uma vez uma menina chamada Mozart. Isso mesmo, uma menina.
Maria Anna Mozart era a irmã mais velha daquele Mozart que muita gente conhece. Os dois formavam uma dupla extraordinária e por isso foram convidados a se apresentar por toda a Europa. Por onde passavam, lotavam os teatros. Mas quando Maria Anna se tornou adulta, seu pai a proibiu de pisar nos palcos. Em vez de artista, virou esposa, como todas as mulheres da época. E o sucesso acabou ficando todo para o Mozart. Durante um tempão, a Mozart teve que se virar. Escrevia músicas escondido e mandava para o irmão, que pode ter publicado suas músicas em segredo. Já velhinha, Maria Anna pôde se tornar professora de música. Sua perseverança é inspiração para todas as garotas que, como ela, têm na música a sua paixão. Então, olha que curioso, né? A Maria Anna foi proibida de se expressar artisticamente, embora ela tivesse um talento tão grande quanto seu irmão. Quando ela fez 18 anos, então, o pai dela proibiu ela, porque aquela sociedade daquela época achava errado mulheres se tornarem artistas, mulheres estarem ao palco, né? Então, a gente vê aí o quanto o Mozart, né, o Mozart, ele teve muito mais privilégios quando comparado a Anna Mozart, né? Então, existe uma desigualdade de gênero aí e ela foi impedida de se expressar artisticamente por ser mulher. Então, algo muito ruim e muito errado. Bom, lembra que eu pedi para vocês pegarem atividade lá para terem em mãos para a gente responder essas perguntas? Então vamos lá, o professor vai ler para vocês e vocês vão responder aí de forma rapidinha no papel de vocês. Então, por que Maria Anna Mozart ela não pôde se expressar artisticamente, mesmo sendo considerado um prodígio na música? Então lembra aí do que o professor acabou de falar, né? Ela e o irmão tinham talentos muito grandes, mas só o irmão pôde aí se tornar um grande artista e é conhecido até os dias de hoje. Por quê? Por que será que ela não pôde? Então responde aí que eu tenho certeza que vocês sabem a resposta, né? Ah, deu tempo, porque essa resposta ela é bem curtinha e ela é muito clara. Então ela não pôde se expressar na música, ela não pôde produzir as suas músicas porque ela era uma mulher. Então essa é a resposta, essa é a única explicação, não tem nenhuma outra. Bom, a atividade número 2 é para vocês marcar V para verdadeiro e F para falso. Então essa é bem mais rapidinha então. Maria Anna Mozart teve sua trajetória artística apagada? Seu irmão mais novo, Mozart, é conhecido mundialmente até hoje, enquanto Maria Anna, uma de suas principais inspirações e considerada um prodígio na música, foi limitada a desempenhar funções domésticas. Então isso é verdadeiro ou falso? Coloca lá o V ou o F, dependendo da resposta de vocês. A próxima alternativa aí que a gente tem que ver se é verdadeira ou falsa está falando o seguinte, que ela foi consagrada, que ela pôde se expressar artisticamente e ela é, ainda hoje, reconhecida mundialmente. Será que isso é verdade? Então coloca aí, V ou F. Deu tempo, né? Eu sei que vocês são muito espertos e essa aqui estava bem fácil. Então o V vai para que ela teve a sua história apagada, né? E o F, a informação falsa, é aquela que diz que ela teve a sua carreira e a sua produção artística consagrada. Infelizmente, né? Bom se tivesse aí ao contrário essas respostas. E a número 3 é uma pergunta pessoal, é uma resposta pessoal. Vocês não vão responder agora, espera acabar a aula, né? Todas as aulas, depois vocês se dedicam para responder isso. Você já imaginou viver em um mundo onde somente os homens e meninos podem se expressar, viver e sonhar com aquilo que eles querem ser e fazer? Você acha isso justo? Seja você menino ou menina, vocês acham isso justo? Que as meninas sejam proibidas de pensar no futuro delas e escolher aquilo que elas querem ser? Então, respondam aí no caderno, né? Porque os professores de vocês vão olhar depois as respostas. No caderno não, desculpe, naquela folhinha, né? Ou mesmo no caderno, caso vocês não tenham recebido a folha ainda da escola. Vamos prosseguir então. Bom, mas afinal, existe coisa que é de menina? Então o professor trouxe uma história aqui bem curtinha e bem bacana para explicar para vocês o que a autora do livro, né, a Pri Ferrari, diz que é coisa de menina. Então vamos dar uma olhada? Então coisa de menina é o esporte, por quê? Porque elas treinam, batem recordes de velocidade, precisão e força. As meninas são chefes, né? Não só da cozinha, mas aqui no caso está dizendo sobre chefes de cozinha. Elas fazem pratos dos mais chiques aos mais divertidos. Elas também são astronautas e realmente vivem no mundo da Lua. Existem muitas mulheres que estão lá nos satélites orbitando a Terra, né? Fora aqui do nosso espaço. Meninas são pintoras, elas desenham e pintam muitos quadros que contam várias histórias. Meninas fazem música, elas são incríveis da música clássica ao rock and roll.
Meninas são atrizes e despertam diversas emoções por meio de suas encenações. Meninas também são dançarinas e expressam diversos sentimentos por meio dos passos dançados. E as meninas também são muito poderosas. Por quê? Porque elas podem ocupar cargos muito importantes, e elas ocupam cargos importantes, como juízas, presidentas e até mesmo rainhas. Muito bacana isso. Então, olha aquela pergunta que o professor fez no começo da aula. Existe coisa de menina? O que é coisa de menina? Tem como a gente dizer isso? Aqui, pessoas que usaram a educação e que entendem que todo mundo é igual, vão responder a seguinte pergunta, que coisa de menina é tudo aquilo que ela quiser. Ninguém pode dizer para uma menina que o futuro dela tem que ser desse ou desse jeito. Quem decide é ela. Bom, o professor deixou ali no cantinho um QR Code, que se vocês acessarem aí com o celular, abre a câmera, coloca ali, se tiver internet, né, claro, vocês vão poder ver mais vídeos de mulheres incríveis aí que fizeram parte e fazem parte da história de luta pelo direito igualitário entre homens e mulheres. Vamos revisar então tudo que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, a gente viu que durante muitos e muitos anos, somente os meninos podiam sonhar com um futuro profissional. As meninas restava pensar no casamento e em construir uma família. Além disso, muitas meninas e mulheres ao redor do mundo ainda lutam por uma vida mais digna e por direitos básicos, como de poder ir para a escola, como no caso da Malala, né? No passado, as meninas e as mulheres, como Maria Ana Mozart, não puderam se expressar artisticamente. Isso gerou o apagamento de várias histórias de artistas mulheres. Então tem muitas artistas mulheres que a gente não conhece, porque simplesmente elas não puderam praticar as artes. E além disso, né, a gente sabe que hoje em dia as mulheres e as meninas conquistaram, né, o direito de ser tudo aquilo que elas quiserem. Mas a luta por igualdade ainda continua, porque existem muitos países que ainda não entendem que não existe diferença entre homem e mulher, né? Os dois têm as mesmas capacidades e podem fazer tudo aquilo que eles quiserem. Bom, crianças, a gente está chegando no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de todo esse assunto, tenham entendido aí o que significa, no caso, a desigualdade de gênero entre homens e mulheres, né? E que vocês aí, como futuras pessoas que vão viver no nosso mundo, que vão aí dominar todos os espaços, que vocês respeitem as pessoas, independente de qualquer coisa, certo? Então, crianças, um abraço. Não se esqueçam, né, de sempre valorizar a arte e valorizar as obras produzidas por artistas, mulheres ou homens, ou enfim, vindo de quem venha. A arte precisa ser valorizada. Então, um abraço, um beijo, se cuidem e até a próxima! Muito bem, pessoal! Chegamos ao final de mais um dia de aulas. Continue se dedicando nas suas tarefas para que a gente possa terminar o nosso ano letivo. Conte com a ajuda e o carinho das professoras da sua escola ou CEMEI. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, eu sou a Agatha e essa é minha cachorrinha pretinha. Ela é muito carinhosa e ela é muito linda. Ela tem os olhos castanhos e a cor dela é preta, que já dá pra ver pelo nome. Tchau! Oi, eu sou a Naomi e eu tô aqui com a minha cachorrinha, a Mel, fazendo um vídeo muito legal. O olho dela é castanho e ela cor marrom. Tchau! Eu adivinho que tá nessa mão. Acertei? Então, daí, eu sou vermelho, né? Ando uma casinha. Vai, agora me dá aqui. Bolinho bolacha. Que é de cima ou que é de baixo? Qual mão que tá? Baixo. Acertou. Então, é o teu... Isso. Bolinho bolacha. Que é de cima ou que é de baixo? Qual mão tá? Bolinho baixo. Acertou. Aí. Você agora. Bolinho bolacha. Que é de cima ou que é de baixo? Esse. Acertei. Bolinho bolacha, que é de cima que é de baixo. O Lucas é bom nesse negócio. Esse. Esse. Vai. É eu agora, né? Bolinho bolacha, que é de cima que é de baixo. Acertou. Vamos mais a casa. Bolinho bolacha, que é de cima que é de baixo. Ganhou. Vai lá.
Música